Você sente estresse, deseja açúcar, tem uma queda de energia no meio do dia e a gordura abdominal persiste, independentemente da alimentação. Muitos culpam a dieta, mas e se o problema for celular? O que você sente falta não é de uma nova dieta, mas de minerais que suas células precisam. Hoje, vamos recorrer ao antigo para solucionar um problema moderno. Neste vídeo, explico como eletrólitos controlam cortisol e insulina e o que ocorre nas células em caso de deficiência. Os sinais que a maioria das pessoas ignora completamente e um protocolo caseiro que começa a funcionar desde o seu primeiro copo. Eu me lembro de uma paciente que tive chamada Becky, que estava lutando contra a ansiedade, dificuldade para dormir e 9 quilos de peso teimoso que simplesmente não saíam, não importava o quanto ela fizesse dieta e exercícios. Ao analisar os exames e o estilo de vida dela, notei níveis altos de cortisol, insulina e um ciclo hiperativo entre dopamina, cortisol e insulina. Quando ela seguiu a estratégia que explicarei no vídeo, percebeu melhora no sono, menos ansiedade, melhor função mental e mais energia. Ela teve menos desejos e perdeu 9 quilos em 4 meses. Agora vamos discutir como corrigimos seus níveis altos de cortisol e insulina. Veja, problemas com cortisol alto incluem desejo por açúcar. O cortisol é o principal hormônio do estresse. Ele é importante por pouco tempo, mas se elevado por muito tempo é prejudicial. Cortisol alto causa forte desejo por açúcar. Seu cérebro pede energia quando o cortisol está alto. O cortisol, um glicocorticoide, serve para aumentar o açúcar no sangue. Quando o açúcar no sangue cai muito, o cortisol sobe e aumenta o açúcar novamente. Ele envia um sinal urgente de energia, causando uma fome impulsionada pela dopamina por glicose rápida. E assim, você sente fome. O aumento da glicose faz o fígado liberar açúcar, elevando a demanda de insulina, mesmo sem comer, levando ao acúmulo de gordura visceral. Veja, quando essa insulina está elevada, você não consegue queimar gordura. E, na verdade, quando a insulina está elevada, você vai armazenar gordura. Além disso, o cortisol alto favorece o acúmulo de gordura visceral, que possui mais receptores de cortisol que outros depósitos de gordura. Então ela reage ainda mais ao aumento do cortisol, que também é muito catabólico. Então, ele causa a quebra muscular e converte a proteína muscular em glicose, o que reduz a taxa metabólica e a sensibilidade à insulina. Quando há perda muscular, geralmente é por cortisol alto, que também prejudica o sono. Cortisol elevado à noite bloqueia a produção de melatonina. Já ficou na cama com a mente agitada e sem conseguir dormir? Isso é cortisol alto, que também suprime seu sistema imunológico. Sabemos que o cortisol elevado causa inflamação sistêmica. A falta de eletrólitos estimula o aumento do cortisol. E o cortisol alto também vai fazer você perder eletrólitos. Sabemos que o estresse aumenta a perda de sódio e potássio diretamente pela urina. Quanto mais estresse você tem, mais magnésio seu corpo usa. Agora, vamos falar do ciclo dopamina, açúcar, cortisol. Quando o cortisol sobe, o cérebro busca energia rápida e o açúcar é essa fonte. Ao consumi-lo, ocorre liberação de dopamina. Isso faz você se sentir bem e reforça esse ciclo. A glicose sobe, a insulina é liberada e depois a glicose cai, porque a insulina tira-se a glicose do sangue e leva para as células. Então agora o açúcar no sangue diminui e o cortisol sobe novamente e o desejo recomeça. Assim você entra nesse ciclo de desejos. Chamamos isso de ciclo de dopamina, cortisol e insulina. Não é falta de força de vontade, mas um ciclo neuroquímico e hormonal. Sódio, potássio e magnésio adequados quebram esse ciclo ao estabilizar a resposta ao estresse e moderar oscilações da glicose no sangue. E é por isso que os eletrólitos são o elo perdido na saúde metabólica. Sabemos que a saúde moderna ignora a base mineral do nosso corpo. Ela foca apenas nos macronutrientes. Falam só de gorduras, proteínas e carboidratos, mas eletrólitos também são essenciais. São minerais eletricamente carregados que controlam sinalização nervosa, contração muscular, equilíbrio de fluidos, regulação hormonal e produção de energia celular. Dissolvidos no fluido corporal, conduzem eletricidade e por isso são chamados eletrólitos. Eles transmitem sinais por todo o corpo para sustentar todas as funções biológicas. Sem eletrólitos adequados, receptores de insulina funcionam mal, cortisol aumenta, açúcar no sangue fica instável e os desejos aumentam mesmo com boa dieta.
Populações antigas consumiam sais não refinados, ricos em minerais, vegetais marinhos, vísceras, plantas selvagens, coisas que eram muito naturais e naturalmente ricas em oligoelementos. Mas as dietas atuais retiraram essas coisas. E o resultado é que muitas pessoas passam a desejar alimentos salgados, e esses alimentos são altamente processados e têm excesso de sal refinado, que é profundamente deficiente nos minerais mais importantes. Então, você está pensando em coisas como pretzels, batatas fritas? Quantas pessoas sentem vontade de comer alimentos assim? Para a maioria das pessoas, elas desejam esse tipo de coisa e consomem regularmente. Isso perpetua o ciclo, pois esses alimentos são altamente insulinogênicos, transformando-se rapidamente em glicose no sangue. Eles elevam a insulina sem fornecer sódio e eletrólitos adequados ao corpo, sem tratar a causa raiz. Vamos falar sobre os 7 principais eletrólitos e suas funções no corpo. O cálcio é essencial para contrações musculares, divisão celular, sinalização nervosa, coagulação do sangue e formação de ossos e dentes. O potássio é essencial para a pressão arterial, função muscular, saúde óssea, impulsos nervosos e coração. Magnésio é essencial para contrações musculares, função nervosa, ossos fortes, digestão, ritmo cardíaco, glicemia, imunidade, ansiedade e para o cérebro relaxar e lidar com o estresse. O sódio é essencial para equilíbrio dos fluidos, sinalização nervosa, pressão arterial e contrações musculares. O cloreto é essencial para o equilíbrio dos fluidos, pH e produção de ácido estomacal, favorecendo a digestão. Temos o fosfato, que desempenha um papel na força dos ossos e dentes, produção de energia para a reparação dos tecidos. Temos o bicarbonato, que é muito importante para a função cardíaca e o equilíbrio do pH. Sabemos que sódio, potássio e magnésio são essenciais, pois atuam em nível celular, especialmente na bomba de sódio e potássio. Essa proteína da membrana celular transporta sódio para fora e potássio para dentro. Isso gera a carga elétrica que alimenta impulsos nervosos, contrações musculares e o transporte de nutrientes para dentro e para fora das células. Ela consome de 20 a 40% de toda a energia produzida pelo corpo. É um dos processos que mais exige energia no organismo. Quando há um desequilíbrio na bomba de sódio e potássio e vemos mau funcionamento nessa bomba, a energia das suas células vai diminuir. A sensibilidade dos receptores de insulina diminui e a resposta ao estresse aumenta. A proporção ideal de potássio para sódio na dieta deve ser de 1:1 ou 2:1. As dietas modernas invertem isso. Maior proporção de sódio em relação ao potássio está diretamente associada a maior risco de hipertensão, doenças cardíacas e mortalidade. Agora falaremos sobre a relação entre cortisol e eletrólitos. Sabemos que o cortisol alto ativa receptores nos rins, e isso vai causar aumento da excreção de potássio e retenção de sódio. Assim, você terá baixo potássio intracelular, prejudicando a bomba de sódio e potássio e reduzindo a energia celular, o que aumenta ainda mais o cortisol. Chamamos isso de ciclo vicioso porque perpetua esse problema. Quando temos uma baixa ingestão de sódio, isso vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona e causar maior demanda sobre as adrenais. Então você produz mais hormônios do estresse se estiver em uma dieta com pouco sal também. Precisamos de sal, precisamos de sódio, mas também precisamos de muito potássio. Sabemos que o estresse diretamente reduz tanto o sódio quanto o potássio por meio do aumento da perda urinária. Isso já foi confirmado por pesquisas. Existe um ciclo bidirecional. A deficiência de eletrólitos piora o cortisol. O cortisol piora a depleção de eletrólitos. Novamente, esse ciclo vicioso. Quebrar esse ciclo exige repor potássio e sódio de qualidade de forma consistente. Agora, os sinais mais comuns de deficiência de eletrólitos, se você está lidando com isso, pode muito bem ser um problema de eletrólitos. Então, uma das primeiras coisas que eu, como médico, procuro abordar com os pacientes. Na verdade, é uma vitória fácil, porque é realmente simples. Quando aumentamos os eletrólitos, muitos desses sintomas desaparecem imediatamente. Se você sente tontura, fraqueza, ansiedade, espasmos ou cãibras musculares, vontade de comer doce e insônia, isso pode estar ligado à falta de eletrólitos. Irritabilidade, mudanças de humor, palpitações, confusão mental, dificuldade de concentração, dores de cabeça, enxaquecas por falta de eletrólitos, sede, boca seca, problemas digestivos, hipertensão, ossos fracos e até pedras nos rins. Veja,
Baixos níveis de magnésio e potássio aumentam o cálcio na urina, onde ele se combina com o oxalato e causa aquela pedra nos rins. A forma mais comum de pedra nos rins é a pedra de oxalato de cálcio, que está muito relacionada à deficiência de eletrólitos, principalmente à desidratação, ao não beber água suficiente e aos baixos níveis de magnésio e potássio. Agora, aqui está o motivo pelo qual a maioria das pessoas acaba com deficiência de eletrólitos. Um deles é o alimento processado. A maioria das pessoas consome alimentos processados regularmente. Eles contêm muito cloreto de sódio, quase sem potássio, magnésio ou minerais. Outro ponto é a desidratação. Precisamos nos hidratar, mas a maioria não faz isso. E elas consomem muitas bebidas com cafeína, que desidratam ainda mais e esgotam os eletrólitos. Até mesmo a desidratação leve e crônica concentra ou esgota os eletrólitos. Suor. Quando você sua muito, como ao se exercitar ou numa sauna, acaba perdendo bastante sódio, potássio e magnésio. Se você é atleta ou se exercita muito, precisa repor eletrólitos de forma ainda mais intencional. Se você segue uma dieta low carb ou cetogênica, seu glicogênio se esgota e a insulina cai. E quando sua insulina diminui, você realmente elimina, você realmente excreta mais sódio e potássio. Então você realmente precisa repor esses elementos se estiver em uma dieta low carb ou cetogênica. Também durante o jejum. Quando você está em jejum, está perdendo sódio. É por isso que muitas pessoas têm a gripe cetogênica ou, quando estão em jejum, não se sentem tão bem. Não está necessariamente relacionado ao açúcar no sangue, é mais uma questão de pouco sódio. Então, você precisa repor isso. Então, apenas tomar um pouco de eletrólitos sem sabor ou pegar uma pitada de um sal de boa qualidade, como o sal real da Redmond, colocar na língua e se hidratar pode ser muito útil enquanto você está em jejum. Também o estresse. Todos nós estamos sob estresse. Isso causa diretamente um aumento na perda de sódio e potássio pela urina. Então a maioria das pessoas não sabe que isso está acontecendo. E muitas pessoas seguem dietas com pouco sal. E se você está consumindo pouco sal, isso acaba esgotando os minerais sem resolver o verdadeiro problema. Medicamentos como antibióticos, diuréticos, antidepressivos, quimioterapia e outros podem esgotar os eletrólitos como efeito colateral. Muitas pessoas ainda têm má absorção intestinal devido à inflamação ou danos no intestino. Elas têm doença celíaca, baixa acidez estomacal e infecções intestinais, o que reduz a absorção de minerais, independentemente da qualidade dos alimentos. Vamos falar sobre os melhores alimentos ricos em minerais traço. Vegetais marinhos como kelp, dulce, nori e wakame são as fontes mais concentradas desses minerais. Então, vegetais marinhos e frutos do mar ou peixes gordurosos selvagens, como salmão, sardinha, arenque e bacalhau, certo? Coisas como ostras, camarão, ricos em selênio, fósforo, iodo, ômega 3 e zinco, certo? Então, muitos nutrientes excelentes em nossos frutos do mar selvagens, alimentos fermentados como chucrute, quinche, sal mineral, picles, minerais altamente biodisponíveis e probióticos. Então você precisa gostar dos alimentos fermentados. Eles são uma fonte rica desses minerais traço. Verduras escuras, couve, espinafre, acelga, rúcula, bok choy. Todas são ricas em magnésio, potássio, cobre e manganês. Eu tento focar nos vegetais de folhas verdes com baixo teor de oxalato, como a rúcula, certo? Eu adoro rúcula, mas também gosto de coisas como pepino e aipo, que também são fontes muito boas de eletrólitos. Abacates fornecem muitos eletrólitos, como potássio, magnésio e cobre. Também possuem gorduras saudáveis que auxiliam na produção hormonal. Ovos de galinhas criadas soltas. A gema, especialmente, é rica em selênio, fósforo, zinco, nutrientes lipossolúveis. E também use sais minerais não refinados. Meu sal favorito é o da Redmond. Redmond's Real Salt é um sal não refinado ancestral rico em minerais traço. O caldo de ossos é uma ótima fonte, por isso prefiro o Cattle and Fire para obter um bom caldo de ossos de animais criados a pasto. O caldo de ossos orgânico de animais criados a pasto pode ser uma ótima fonte de fósforo, magnésio, potássio, assim como sódio. As azeitonas não são apenas ricas em gorduras boas, mas também são ricas em minerais traço. Carnes e manteiga de animais criados a pasto são ricas em selênio, zinco, fósforo, potássio e magnésio. Carnes e manteiga de animais alimentados com capim têm níveis muito mais altos do que as de animais criados com grãos,
Por isso, sempre recomendo cogumelos. Essa é uma rara fonte vegetal de selênio, além de rica em cobre, potássio e vitaminas do complexo B. Como disse antes, adoro aipo e pepinos. Eles também são frutas super hidratantes, certo? Podem ser uma ótima fonte de água estruturada. Além de potássio, há sílica no aipo e nos pepinos. Cenouras também são uma excelente fonte de minerais traço. Agora, veja algumas das melhores fontes alimentares de potássio. Recomendo consumir cerca de 3.700 a 4.700 miligramas de potássio por dia, mas a maioria das pessoas não atinge esse valor. A selga suíça tem 961 miligramas de potássio por xícara. O espinafre tem 839 miligramas por xícara. Amêndoas são uma ótima fonte, com 746 miligramas, e abacates também, com 728 miligramas por xícara. É daí que tiro boa parte do meu. Então há muitas fontes excelentes. Folhas de beterraba, 654 miligramas, castanhas do Pará, 659 miligramas por meia xícara a selga chinesa, 631 miligramas por xícara beterraba, 519 miligramas por xícara. Você tem couve de Bruxelas, com 495 miligramas por xícara, brócolis, com 457 miligramas por xícara. Melão, cantalupo, com 427 miligramas por xícara. Tomates, com 426 miligramas por xícara. Bananas, com 422 miligramas por fruta média. E, por fim, kiwi, com 215 miligramas. Agora, vamos falar sobre um protocolo de eletrólitos caseiro. Primeiro, vamos focar em sódio de qualidade, sal mineral não refinado. Eu gosto do Redmond's Real Salt, não cloreto de sódio isolado, então não é o seu sal kosher típico. Potássio é o mineral mais deficiente nas dietas modernas e crucial para interromper o ciclo do cortisol. Já o magnésio atua em mais de 300 regulações enzimáticas, é fundamental para regular a glicose no sangue e modular a resposta ao estresse. E então, os minerais traço em geral, você quer um tipo de mistura de amplo espectro desses minerais na sua dieta que apoie em todos os processos metabólicos subsequentes. Então aqui está uma bebida eletrolítica caseira. Existem muitas bebidas ou pós-eletrolíticos que você pode encontrar por aí. Aqui está uma que você pode fazer em casa se quiser. Você mistura em 1 a 1,5 litros de água filtrada. Você coloca 1/4 de colher de chá de sal Redmond's Real Salt ou algum tipo de sal mineral não refinado semelhante. Adicione 1/4 de colher de chá de creme de tártaro, que pode ser encontrado online. 495 miligramas de potássio por 1/4 de colher de chá, então é uma das fontes mais densas de potássio disponíveis. Creme de tártaro. Esprema meio limão para obter o suco. Pode usar limão Tahiti, se não achar o siciliano, pois são semelhantes. Você obtém vitamina C, você obtém minerais, em pequenas quantidades eles são muito bons para ajudar na desintoxicação do fígado. Você também obtém ácido cítrico ali. Os citratos ajudam a eliminar oxalatos do corpo e a prevenir pedras nos rins. Opcional, você pode adicionar nesta receita uma pequena quantidade de mel cru, só uma pequena quantidade. Se você for consumir isso após o treino. Se você for consumir durante o seu período de jejum, deixe o mel de fora. Você também pode adicionar uma pitada de pó de magnésio de grau alimentício. Então você pode, por exemplo, abrir uma cápsula ou simplesmente usar um magnésio de grau alimentício ou gotas líquidas de minerais traço. Se quiser mais minerais e magnésio, beba isso diariamente como prevenção e aumente o uso da bebida eletrolítica caseira. Se você está em jejum, se exercitando sob estresse ou usando a sauna, como faço agora? Quando? Usar isso pela manhã é ótimo, pois ajuda a repor as perdas causadas pelo estresse noturno antes do café ou comida. Ao acordar, passamos a noite expirando vapor d'água. Acordamos desidratados, por isso é importante se hidratar bem e usar essa bebida em casa. A bebida eletrolítica aumenta sua energia pela manhã, equilibra o cortisol e te deixa mais alerta e disposto. Ajuda no funcionamento do intestino, fazendo você se sentir melhor. Por isso, é bom usar essa bebida eletrolítica caseira, durante ou após exercício físico ou sauna. Em dias de jejum ou jejum prolongado, é um ótimo momento para usar essa bebida. E, claro, sempre que você tiver vontades de comer, fadiga, confusão mental ao longo do dia,
Se tiver dores de cabeça ou se perceber câimbras musculares, você deve usar seus eletrólitos. Eu realmente não faço isso em casa. Preparar bebida de eletrólitos dá trabalho, então prefiro usar pó de eletrólitos. O que eu uso se chama Relight, da Redmonds, porque tem a formulação perfeita de eletrólitos. E ele é adoçado com estévia, que meu corpo aceita muito bem, não aumenta o açúcar no sangue, nem os níveis de insulina, e eu me dou muito bem com isso, e o sabor é ótimo. É simples de usar, eu só coloco uma medida na água todo dia. Relight é feito com Redmond's Real Salt, um sal marinho antigo e não refinado de Utah. Contém minerais traço e 2 tipos de magnésio para melhor absorção. Sem açúcar ou ingredientes artificiais, oferece uma fórmula limpa e eficaz. Possui minerais traço exclusivos que melhoram a hidratação celular mais do que qualquer outra fórmula de eletrólitos do mercado. Sei disso porque testei todas. Também tem a proporção ideal de eletrólitos com 800 mg de sódio, 400 mg de potássio, 60 mg de cálcio e 50 mg de magnésio. Tomo esses eletrólitos diariamente porque sinto mais energia, clareza mental no trabalho e ganho força na academia. E usando esse pó de eletrólitos, usando o Relight, até mesmo a qualidade do meu sono melhorou. Agora, minha rotina é simples. Enquanto estou em jejum, como de manhã, eu geralmente jejuo. Aí eu tomo a versão sem sabor e depois que quebro o jejum, tipo no meio da tarde, eu uso a versão com sabor. Gosto de morango ou limão com lima e costumo usar antes do treino. Tomo eletrólitos com sabor antes de treinar, o que me ajuda bastante. Eu me sinto muito melhor e sinto que desempenho melhor no meu treino. E vocês também podem conferir. Acesse Redman Life Dr. Jockers e por tempo limitado use o código JOCKERS no checkout para ganhar desconto de 20. Confira o link nas notas do episódio. Mas é Redman Life /Dr. Jockers de novo. Use o código JOCKERS no checkout e ganhe desconto de 20 no pedido. Agora vamos falar sobre algumas estratégias adicionais de correção que você pode usar para otimizar sua hidratação. Você vai urinar pelo menos a cada 1 ou 2 horas enquanto estiver acordado. Se isso não estiver acontecendo enquanto você está acordado, não estou falando da noite, mas se você não estiver sentindo vontade de urinar a cada 1 ou 2 horas. Você não está se hidratando bem, na verdade está desidratado. Então você precisa garantir que está se hidratando corretamente e realmente precisa ir ao banheiro. Frequentemente, me dizem ao iniciar meu programa, Dr. David Jockers, estou me sentindo muito melhor. Mas eu preciso urinar a cada 1 ou 2 horas. E eu digo, é isso mesmo, você precisa urinar e evacuar para ter uma boa saúde, isso é fundamental. Você tem que eliminar as coisas em vez de mantê-las dentro do corpo. Você também precisa garantir que está reduzindo o estresse o máximo possível. O estresse reduz sódio e potássio, por isso controlá-lo é essencial em protocolos de eletrólitos. Nem sempre é possível evitar situações estressantes. Mas quanto mais você consegue focar sua mente nas coisas pelas quais você é grato, mais ocitocina você libera, certo? Mais serotonina você libera, e isso ajuda a interromper essa resposta de estresse ligada ao cortisol, à epinefrina e à adrenalina. E assim, você vai se sentir muito melhor quando focar nas coisas pelas quais você é grato agora. Uma dieta baseada em alimentos integrais também é muito importante, cortando alimentos processados e substituindo por alimentos integrais ricos em minerais. Isso trata a causa raiz da maioria das deficiências. Sabemos que suar muito, seja ao se exercitar no calor ou em uma sauna, pode influenciar. Só a água não basta, pois você perde muitos eletrólitos pelo suor. Por isso, é essencial focar em bons eletrólitos e revisar os medicamentos. Se você estiver tomando diuréticos, antibióticos e antidepressivos ou fazendo quimioterapia ou qualquer medicação, fale com seu médico sobre eles. Talvez você precise de mais eletrólitos para equilibrar isso. A maioria das pessoas passam anos buscando a dieta, o treino e os suplementos certos. Elas não percebem que o equilíbrio mineral é essencial. Quando ajustado, tudo funciona melhor. Hormônios se estabilizam, desejos diminuem e a energia retorna. Não é complicado, só foi ignorado. Curta se isso foi útil para você, se inscreva para não perder o que vem por aí e me conte nos comentários. Quais sinais de deficiência você está enfrentando agora? E como sempre, seja abençoado.